Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu sou o professor Paulo, essa aqui no cantinho é a nossa intérprete de Libras, a Patrícia, e essa é mais uma aula conectada do projeto Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, nós vamos falar sobre medidas de grandeza. Você sabe o que é isso? Tudo aquilo que é possível de medir tem uma grandeza correspondente. Isso porque existem várias formas diferentes de medir e várias necessidades diferentes de medições. Vamos a um exemplo. Imagine que vamos colocar uma faixa de boas-vindas em frente ao portão dessa escola. Para saber o tamanho da faixa, precisamos saber a distância entre os dois pontos. Usando uma trena, a gente mediu 3 metros. Agora é só avisar para quem vai fazer a faixa que a faixa vai ter 3 metros. Lá, eles vão medir a faixa com outra trena e ela vai ficar exatamente com 3 metros. Não tem problema se cada um medir com uma trena diferente, porque o metro é uma medida padronizada. Se fosse medido em palmos, seria um problema, porque cada pessoa tem a mão de um tamanho. A medida padrão para distância, altura, largura, comprimento e profundidade usada no Brasil é o metro. O metro serve de base para medidas de coisas pequenas até grandes distâncias. Agora imagine só quantos metros a gente ia precisar para medir a distância de Santa Cruz para Caruaru. Seriam mais de 60 mil metros. Mas para isso existe o quilômetro, palavra que tem origem grega. Quilo, que significa 1000, mais metro, ou seja, 1000 metros. Imagine só uma placa. Caruaru a 60 mil metros ou Caruaru a 60 quilômetros. Bem melhor a segunda, né? Da mesma forma, é difícil usar o metro para medir coisas pequenas. Imagine que você vai comprar uma bolsa nova para ir para a escola. E você precisa saber se o seu caderno cabe na bolsa. O caderno não tem nem metade de 1 metro. Ao invés de uma trena, a gente pode medir com uma régua. Uma régua é dividida em centímetros e milímetros. 1 centímetro é igual a 1 metro dividido por 100. O símbolo é cm. E 1 milímetro é 1 metro dividido por 1000. O símbolo é mm. O metro é uma medida de grandeza. Toda medida é uma convenção, ou seja, elas são criadas por uma pessoa ou um grupo de pessoas e as outras pessoas concordam em usar. No Brasil, medimos com metro, mas há lugares que usam outros tipos de medidas. Eu sei que vocês já estudaram metro, centímetro, milímetro e quilômetro esse ano, mas eu achei melhor relembrar antes de entrar no assunto de hoje, medidas de massa e capacidade. Vamos começar com a medida de massa. Massa é uma grandeza, ela se refere ao peso das coisas. O ser humano é um bicho muito esperto, que descobriu que o peso das coisas tem a ver com a massa, não com o tamanho. Isso porque o peso está relacionado com a gravidade. Aquela força que eu falei na aula de ciências, lembra? Que faz a Terra girar em torno do Sol e a Lua em torno da Terra? Pois bem, gravidade também faz a gente, tudo que tem no nosso planeta, ficar colado no chão. Olha só, no espaço não tem gravidade, por isso nada tem peso. Tudo flutua. A medida fundamental de massa ou de peso é o grama. Não confundir o grama com a grama. É um substantivo masculino. Essa imagem é de uma balança caseira. Esses risquinhos representam a quantidade de gramas. Quando a gente coloca algum objeto em cima, a balança faz a conta da força da gravidade sobre o objeto e, por isso, ela desce e diz quanto o objeto pesa. Olha só esses dois objetos. São 2 jarras de suco, uma de plástico, a outra de vidro. Qual das duas é maior? A de plástico. Muito bem.
mas vamos ver qual pesa mais? A jarra de plástico pesa 150 gramas. Vamos ver a de vidro. A jarra de vidro pesa 750 gramas. Significa então que a massa da jarra de vidro é maior, por isso ela pesa mais. Podemos dizer então que a jarra de vidro é mais densa que a de plástico. Materiais diferentes têm densidades diferentes, ou seja, pesos diferentes. Como no caso do metro, o grama ganha nomes diferentes quando mede coisas diferentes. 1 quilograma, ou 1 quilo, equivale a 1000 gramas. E 1 miligrama é igual a 1 grama dividido por 1000. Só que tem coisas que são pesadas demais para medir com quilo. Então temos a tonelada, que equivale a 1000 quilos. Serve, por exemplo, para pesar um elefante. Tudo tem massa, mas tem formas diferentes de medir. Por exemplo, os líquidos. Isso porque os líquidos precisam estar dentro de recipientes para ser pesados. Líquidos diferentes têm densidades diferentes. Então, se estabeleceu o litro como medida fundamental de capacidade de líquidos. 1 litro equivale ao espaço preenchido por 1 quilo de água. 1 quilolitro é igual a 1000 litros. E 1 ml é 1 litro dividido por 1000. Veja só essa experiência usando a balança e líquidos diferentes. 1 litro de água pesa exatamente 1 quilo. 1 litro de leite pesa um pouquinho menos do que 1 quilo. E meio litro de detergente pesa um pouco menos do que metade de 1 quilo. Densidades diferentes, pesos diferentes. No fim das contas, o litro diz quantos quilos de água cabem naquele recipiente. Assim, com uma medida padronizada, nós sabemos exatamente a capacidade de qualquer recipiente, independente do tamanho ou do formato. Existem medidas não padronizadas de massa, como a xícara de farinha, a colher de manteiga ou aquelas gotas de remédio. Como eu mostrei para vocês, o que mede o peso é a balança. Vamos ver algumas balanças. Temos a balança de precisão, que serve para pesar massas muito pequenas em grama ou miligrama. A balança de pessoas, que mede o peso das pessoas e tem diferentes tipos, muito comum em hospitais e farmácias. A balança comercial, aquela que mede o peso do alimento, dos produtos e já diz o preço. A balança industrial, que é muito vista nas lojas de tecido e serve para pesar mercadorias, matérias-primas ou maquinários. A balança rodoviária, que é uma balança instalada embaixo da estrada para calcular o peso dos veículos ou da carga para saber se está de acordo com a lei de trânsito. Para terminar, eu fiz uma brincadeirinha aqui. Uma lista com os 10 animais mais pesados do nosso planeta. É o ranking dos pesos pesados. Vamos ver como ficou? Em 10º lugar aparece o urso Kodiak pesando 680 quilos. Pesadão, hein? Na 9ª posição, sem crocodilagem, está o crocodilo de água salgada, que pode chegar até 1 tonelada.
Na oitava posição está o simpático Gauro, com seus chifrões e 1 tonelada e 130 quilos. Na sétima posição, e vendo tudo lá de cima, a girafa com sua incrível 1 tonelada e 200 quilos. O sexto colocado tem 3 toneladas e cara de mal, é o hipopótamo. Na quinta posição, o rinoceronte branco, que tem uma armadura, chifre até no nariz e impressionantes 4,5 toneladas. Na quarta posição, e mostrando seu elegante marfim, o elefante asiático com suas 5 toneladas. E ele vem logo atrás do seu primo, o elefante africano, este gigante de 6 toneladas que inicia o nosso pódio na terceira posição. Mas ele pode ser feliz de ser o animal mais pesado em terra, porque o segundo lugar é do monstruoso tubarão-baleia com 21 toneladas. E a primeira posição é dela, a rainha, a baleia azul, com suas impressionantes 200 toneladas. Vamos conferir agora a classificação final. Em primeiro lugar, a baleia azul com seus 200 mil quilos. Em segundo, o tubarão-baleia com 21 mil quilos. Em terceiro, o elefante africano com 6 mil quilos. Em quarto lugar, o elefante asiático com 5 mil quilos. Seguido pelo rinoceronte branco com 4.500 quilos. Em sexto lugar, vem o hipopótamo com 3 mil quilos. O sétimo lugar é da girafa com 1.200 quilos. Em oitavo lugar vem o gauro com 1.130 quilos. Em nono lugar, o crocodilo da água salgada com 1.000 quilos. E em décimo lugar, o urso Kodiak com seus 680 quilos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fico por aqui e até a próxima.